No podcast de hoje, nós vamos falar sobre a importância de ter postura, sobre como ter postura e a importância que isso traz. Vou trazer algumas histórias para exemplificar para vocês. Eu tô aqui com o Clark, a gente está fazendo nossa atividade matinal, né? Isso para a nossa corridinha. E a gente vai fazer o que agora, antes de eu gravar o podcast? Ir pra casa. A gente vai para casa, você não ia fazer uma corrida? 2, 3 e já! Olha para frente, pai, se concentra. Isso, campeão. Muito bem. Tá correndo muito rápido, pai. A gente vai dar uma malhadinha agora primeiro ali, ó. Nossa academia ali. E depois eu vou gravar esse podcast no nosso grupo de Telegram sobre como ter postura e a importância de ter postura. Cuidado que essas águas molham. Ok? Vamos lá? Enquanto isso, deixa o seu joinha aqui no canal, se inscreve no canal, vai lá no grupo de Telegram também, ouvir esses podcasts diários. Estamos juntos. Aqui, ó, solzão ali. Um abraço. Turma, bom dia a todas e a todos. Sejam bem-vindas, bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast diário aqui no Telegram. E hoje eu vou falar sobre questão de ter postura, sobre os benefícios e como ter postura. Eu não estou falando aqui de postura física. Apesar de que a postura física ela traz benefícios, tanto para a sua saúde anatômica, fisiológica, como para a sua própria energia. Eu lembro da época de programação neurolinguística, dos treinamentos com Karl Mascarenhas, que ele falava que existia aquela postura da Mulher Maravilha, né? Com os braços assim, ereto. E ele brincava da gente se posicionar daquela forma e automaticamente, quando você muda a sua postura, quando você coloca a sua coluna mais reta, automaticamente você se empodera, é instantâneo aquilo. Mas o que eu quero falar aqui é sobre a postura psicológica, postura mental, sobre atitude e o quanto isso faz diferença. Eu vou compartilhar com vocês aqui algumas histórias íntimas de erros graves que eu cometi em relação à questão de ter postura e que me custaram muito caro, me custaram muito sofrimento. Eu aprendi realmente no campo de batalha o assunto que eu estou falando hoje aqui para vocês, aprendi cedo e por isso eu consegui posteriormente trazer para a minha vida os benefícios de impor uma postura consciente nas minhas atitudes. Inclusive é uma das coisas que eu falo com os meninos, claro que está até ali comigo hoje. Eu falo para eles o tempo todo, talvez seja a principal ferramenta educativa com eles é falar, olha filhos, vocês precisam desenvolver postura. Eu estou impregnando isso no subconsciente deles desde cedo. Por exemplo, quando dois irmãos estão ali com aquele mimimi, aquela briguinha, né, um pirraçando o outro, e aí se você cresce com esse hábito, você vai levar isso para a vida dos outros também, e isso é falta de postura. Eu falo com eles, olha, vocês precisam ter uma postura. E o que é ter postura? É difícil você explicar para uma criança, né? A melhor forma de vocês ensinar isso é pelo exemplo. É você tendo postura e geralmente quem está ali, seu liderado, seja um filho, seja um colega de trabalho, enfim, um aluno, ele vai ver em você e vai aprender muito mais através dos seus exemplos do que das suas palavras. Mas se você souber trazer também em palavras essa importância e explicar o que isso vai ser muito bom para quem está do outro lado. Então eu digo para eles, olha, postura é uma forma que você tem de se comportar, que vai gerar autorrespeito, que você vai se olhar e vai falar, poxa, que bacana. E a forma que você se comporta e que você gostaria que o próximo se comportasse com você também. Então você vai gerar respeito no próximo através dessa atitude. Por sinal, hoje é o podcast número 29. No grupo Telegram eu tinha colocado o anterior como 27, mas eu acabei repetindo o 27 duas vezes. O 27, na verdade, é como ter mais consistência em foco. E o 28 é 5 elementos para aumentar muito e imediatamente a sua produtividade. Portanto, esse aqui é o 29 e ele está tendo também aqui uma transmissão para o YouTube. Então, deixa eu explicar para vocês o primeiro momento que eu aprendi sobre ter postura, da pior forma, mas foi importante para mim. Eu fui criado na França desde cedo. Eu cheguei em 92 na França, eu ia completar 7 anos ainda. Eu fui criado sempre em vilarejos muito pequenos, até o ano 2000. Então eu cheguei em Mirabel-Baroni, que era uma cidadezinha de 1000 e poucos habitantes. Depois eu fui para Piegon, que era uma cidade de 80 e poucos habitantes. Eu morava no campo mesmo. Eu lembro que em Piegon a escola primária era uma sala só e um professor só para todas as crianças da alfabetização até a 4ª série. Só tinha umas 15, 16 crianças na cidade, tão pequena que era. Depois nós nos mudamos em 98 para uma cidade um pouco maior, Nyons, que tinha 6.000 habitantes, que é onde era nosso colégio. Meus pais acabaram se mudando para um apartamento lá e fomos para lá. E aí eu fiquei em Nyons até o ano 2000, só fiquei 2 anos lá porque em 2000 eu fui contratado por um time de futebol profissional para entrar na divisão de base, que era o Olympique de Marseille, inclusive um time importante em uma cidade grande na França, a 3ª maior cidade francesa. Nós temos Paris como a maior cidade, a 2ª maior cidade é Lyon e a 3ª maior cidade é Marseille, uma cidade de 1 milhão de habitantes. Na época devia ter uns 800, 900 mil habitantes, ou seja, era muito grande em comparação ao que a minha realidade. E as crianças, adolescentes da minha idade, da metrópole, tinham muito mais malícia
do que eu mesmo, porque na minha cidade, lá interior, você não desenvolve tanta malícia, maldade, sabe? Porque nós somos mais inocentes em cidades pequenas. Você tem aquele seu grupinho de amigos, na época não existia essa conectividade toda, né? Aliás, não existia nada de internet, de redes sociais, então a gente vivia nosso mundinho ali e acabou, não tínhamos muito contato com outras coisas. E de repente estou eu numa cidade muito grande e num ambiente altamente competitivo, um ambiente difícil, né? Que é o ambiente do meio do esporte profissional de alto nível. É um ambiente que, se você não vier preparado, e eu não estava preparado psicologicamente para enfrentar aquilo, você vai passar por algumas dificuldades. E aí eu lembro de um erro que eu cometi logo no início, alguns erros, na verdade. Eu não tinha a postura adequada para impor respeito naquele ambiente. E inicialmente, a dica que eu dou, inclusive, é: você está chegando num ambiente novo, você não é conhecido, antes de você ganhar a confiança das pessoas, você precisa ganhar a sua autoconfiança. Você tem que se respeitar e chegar muito discretamente. É a mesma coisa de você chegar numa palestra para fazer uma plateia, para fazer uma plateia que você não conhece e que também não te conhece. Você já chega chutando a porta, você vai ser mal recebido. Então você tem que chegar com respeito, se apresentando e conquistando a confiança através da sua habilidade, do seu talento, mas com muito respeito. E lá nesse centro eu cheguei de uma forma muito como se eu estivesse com meus amigos, fazendo piadas bobas que eu fazia com meus amigos, expondo o meu íntimo, e isso foi ruim, muito ruim para mim, porque eu não consegui conquistar o respeito e comecei a sofrer bullying dentro da divisão de base, da casa que eu morava, com dezenas de outros jogadores, e bullying também no vestiário, no campo. Eu não tinha um respeito por parte dos meus colegas, porque eu não soube impor essa atitude de respeito. Eu não tinha essa malícia e não tive essa preparação mental para enfrentar aquele ambiente, até porque ninguém ao meu redor já conhecia essa realidade. Hoje, se meus filhos fossem para um tipo de ambiente como esse, eu saberia orientá-los de forma totalmente diferente. Mas isso se aplica a qualquer outra situação. Você chegando numa turma nova de faculdade, de um curso novo, de um trabalho novo, de um time novo, qualquer situação nova que você chegue, você tem que chegar com a postura mais discreta, falando o mínimo possível, ouvindo o máximo e se posicionando sempre no intuito de gerar valor. Nunca denigrir as pessoas, nunca fazer piadinhas bobas no início. Depois que você ganha a confiança do grupo, é outra coisa, mas no início a gente tem que chegar com mais cuidado. E um erro que eu cometi, eu me lembro bem desse erro, foi uma vez a gente estava numa estação de metrô, eu estava com 5, 6 outros jogadores, a gente estava indo para a cidade fazer alguma coisa, não lembro, isso foi no ano 2000, lá em Marseille. E aí eu lembro que a gente chegou lá embaixo na estação de metrô e um colega falou assim: vamos descer para não sei aonde, vamos descer. É uma expressão de dizer vamos para tal lugar. Aí eu, brincando, como se estivesse com meus amigos no interior, eu falei assim: não, se a gente descer, a gente vai ser atropelado pelo metrô, fazendo um trocadilho como se fosse descer ali para baixo, onde tem um trilho. E aí os caras deram aquela risadinha e tal, mas aquilo foi um dos exemplos que eu perdi respeito ali, porque eles não me conheciam, não sabiam o meu jeito de ser. Eu faço isso com meus verdadeiros amigos, por sinal a gente tem um grupo de WhatsApp até hoje com esses amigos lá da minha infância, lá da França, e a gente continua até hoje brincando dessa forma. Mas você não vai ter o mesmo nível de abertura em qualquer ambiente, isso é natural, porque na hora que você se abre a esse ponto, você permite que a pessoa entre na sua mente e faça o que ela quiser com você. Então, tanto no esporte de alto nível como em qualquer relacionamento interpessoal, é importante que no início você se proteja um pouco e você tenha essa postura para ter um respeito. E aí, como é que eu tive que corrigir isso? Porque eu comecei a sofrer coisas do tipo, na hora de sentar no refeitório, os caras tiravam a cadeira, pegavam a sua comida, fazia alguma coisa, fazia brincadeira sobre alguma característica física sua, te chamava com apelidinho. E aí, rapaz, é difícil psicologicamente, porque você se sente isolado, você começa a ter sua autoconfiança sendo minada, porque você não está bem blindado quando você ainda é um jovem que está com a cabeça em formação. Então a falta de postura ali me custou caro, porque para eu corrigir isso, chegou um momento que a coisa estava tão insuportável que eu tive que começar a brigar, e brigar pelas vias de fato. Inicialmente muita troca de ofensas verbais até chegar ao ponto físico, porque não dava simplesmente para ficar aguentando aquilo, e eu não tinha nenhuma orientação. E eu consegui voltar a conquistar o respeito dessas duas formas, infelizmente, mostrando que eu não estava disposto mais a deixar aquilo acontecer na minha vida, e também progressivamente pela parte técnica dentro do campo, gerando resultados e ganhando respeito pela sua habilidade, pela sua excelência técnica naquilo que você se propõe a fazer. Mas são duas esferas muito diferentes. Tem a esfera de relacionamento interpessoal e tem a esfera técnica. Uma ajuda a outra.
Se você tem um bom relacionamento interpessoal, uma boa postura, você vai ter autoconfiança, tecnicamente você vai ser melhor. Tecnicamente, se você sendo melhor, gerando resultados, fazendo os gols e etc., você vai ganhando também a confiança dos seus colegas. Então isso foi uma experiência que eu tive em esporte de alto nível, mas que eu sofri muito com isso. Eu não aprendi de vez, porque no time que eu fui em seguida, no ano de 2013, eu fui para Le Mans, e lá em Le Mans eu cometi alguns erros parecidos. Você leva tempo para aprender, onde eu tive também, infelizmente, que ter alguns tipos de conflitos para conseguir resolver e ganhar esse respeito. Já no terceiro time que eu fui, eu já estava com uma postura diferente. E quando eu voltei ao Brasil em 2005, eu também já estava com a postura mais amadurecida. Mas com 20 anos, e hoje, eu vejo que tem uma diferença muito grande, porque naquela época eu fazia de forma meio instintiva essas correções. Hoje eu consigo me conscientizar exatamente do processo que está acontecendo e estabelecer uma estratégia consciente de uma abordagem em um relacionamento interpessoal, ao lidar com alguém, seja um parceiro de negócios, seja um aluno, seja um colaborador, seja um paciente, seja a família de um paciente, seja minha esposa, meus filhos, a vida pessoal. Você conscientemente você consegue ver qual postura é necessária ter para você estabelecer uma relação saudável. Então, uma das coisas que eu aprendi é que você, uma coisa que eu sempre falo para os meninos também, brincadeira só tem graça quando os dois se divertem. Então assim, às vezes eu vejo que um está perturbando o outro, mas um está se divertindo, o outro está chorando. Então isso não funciona. Isso aí é o exemplo clássico do que é um relacionamento interpessoal equilibrado, de ganha-ganha. E a postura é quando você tem um relacionamento em uma posição de geração de valor, onde você está feliz, está contemplado por aquilo, mas que o outro também. Então nunca se envolva em relações e nunca se posicione de tal forma que você se beneficie, seja por um momento de dar risada ou de algum ganho qualquer que seja, enquanto o outro está se prejudicando. Não, você tem que ir mais pela visão de quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. E a sua postura é uma postura para fazer a maré subir, para você se divertir e o outro se divertir também. Então, por exemplo, existem assim, sabe aqueles apelidos que você coloca? Tem apelido que o outro gosta tanto que ele mesmo gosta que se chame daquele apelido, ele mesmo bota ali nas redes sociais um apelido. Se for esse tipo de apelido, beleza, vale a pena você colocar na pessoa e você chamar ela dessa forma. Mas se for um apelido que a pessoa não gosta, ou que a pessoa faz questão de corrigir para o nome dela, então não chame a pessoa assim. Eu fui criado numa família muito brincalhona, e uma família que impregnou em mim um hábito de, às vezes, brincar demais e passar da linha, de pirraçar. Eu fui muito pirraçado quando eu era criança pela minha família, de forma muito assim, genuína. Claro que não era no intuito de gerar nenhum tipo de resultado, consequência negativa, mas que acaba gerando. Quando alguém fica fazendo brincadeiras com você para te diminuir, te rebaixar, aquilo tudo fica na cabeça de uma criança, sabe? E lá na frente, às vezes, isso vai se expressar. Então, é uma coisa até que eu busco corrigir, porque naturalmente eu sou naturalmente brincalhão, já brinquei demais. Aí eu digo para a família, sempre digo, olha, esse 1º de janeiro aqui eu tomei a decisão de não perturbar mais as pessoas, né? E aí o pessoal fica brincando, né? Aí depois, quando eu estou perturbando alguém fala, Léo, você não falou que não ia mais? Eu falei, ó, foi só uma recaída. Mas faz parte. Agora, conscientemente, eu busco justamente diminuindo e transformar essas brincadeiras em brincadeiras que sejam impulsionadoras, que você brinque com a pessoa, que a pessoa ria, mas que a pessoa realmente fique, que todos riem ali, inclusive o objeto da brincadeira, que seja brincadeiras mais inteligentes. E isso tem a ver com postura, com relacionamento interpessoal, com conseguir plantar ali naquele ambiente, na pessoa, sementes que vão fazer todo mundo estar feliz, todo mundo crescer. Portanto, eu tenho percebido que a postura faz uma grande diferença na forma que você é percebido pelo mundo e na forma que você se percebe, e isso vai influenciar muito na sua autoconfiança e na confiança que o outro tem em relação a você. Isso vai te ajudar tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, ao lidar com seu cônjuge, com seus filhos, com as pessoas que estão ao seu redor, com seus parceiros e por aí vai. Então esse podcast, a ideia foi trazer realmente essa consciência sobre o que é ter e a importância de ter uma postura de respeito. Falar o necessário, aquilo que vai gerar valor, aquilo que vai fazer a pessoa se tornar uma pessoa melhor, que vai fazer você se tornar uma pessoa melhor, sempre pensando na distribuição do tipo ganha-ganha. Fazer a maré subir, que quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Então é isso, esse foi o podcast de hoje. Deixa aí o seu joinha aqui no YouTube, se inscreva no canal. O pessoal aqui do Telegram também, recomendo que vocês conheçam o nosso canal do YouTube, o Modelo Mental. E o pessoal do YouTube venham aqui para o Telegram acompanhar nossos podcasts diários. Não esqueçam de compartilhar isso aqui, se possível, com alguém que de repente possa se beneficiar com essa mensagem. E estamos juntos nessa jornada. Um grande abraço, tchau, tchau. E estou ali, ó,
Comer o caquinho. E aí, papai? Vamos lá? Ele tá ali brincando. Então deixa eu encerrar aqui o nosso podcast pra gente poder curtir um pouquinho aqui. Um abraço, galera. Tchau, tchau.